Olá, bom dia a todos. Meu nome é Natália Cambiaghi Atilio, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Metrologia pela PUC do Rio de Janeiro. Meus orientadores são o professor Dr. Fernando Luiz Fertonani e o professor Dr. Elcio Cruz de Oliveira. E o nosso trabalho ele tem como título Medição de pH em etanol hidratado combustível. Primeiramente, eu trago o sumário para vocês, para mostrar como a minha apresentação vai seguir, iniciando por uma breve introdução sobre o assunto abordado, seguindo pelos objetivos, explicando a metodologia utilizada, partindo para os resultados de discussão, onde vão ser divididos em duas partes, de acordo com a metodologia, e finalizando pela conclusão. Atualmente, o etanol é um dos biocombustíveis mais utilizados, e para que ele seja eficiente como biocombustível, a sua produção deve atingir requisitos de qualidade estabelecidos tanto para o comércio nacional quanto para exportação. Vale lembrar que o Brasil é o segundo maior exportador de etanol do mundo, ele fica atrás somente dos Estados Unidos. Um dos parâmetros utilizados para a avaliação da qualidade do etanol é o seu pH. No entanto, o conceito de pH ele é definido somente para meios aquosos. E para um meio ser considerado aquoso, ele tem que ter no mínimo 30% de água em sua composição. Quando se trata do etanol hidratado, ele tem uma média ali por volta dos 7% de água. Ou seja, ele não é considerado um meio aquoso. Por isso que nesse trabalho nós vamos denominar o pH de etanol de pH'. Esse parâmetro ele é estabelecido internacionalmente pela norma STMD 6423, a qual é indicada para o etanol anidro combustível, e nacionalmente ela é estabelecida pela norma BNT-NBR 10.891, a qual é indicada para o etanol hidratado combustível. Os sistemas de medição de pH utilizados pelas normas eles são diferentes, e a principal diferença se encontra nos eletrodos de vidro combinado. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona um medidor de pH. A ilustração ela mostra um eletrodo de vidro combinado porque são dois eletrodos juntos. Chamamos de eletrodo interno ao bulbo de vidro o que está em amarelo e de eletrodo externo ao bulbo de vidro o que está de verde. Ambos são eletrodos de prata, cloreto de prata, e eles estão conectados entre si. Esse eletrodo de vidro é ele que vai entrar em contato com a solução a qual se deseja medir o pH. No caso, o etanol. No entanto, ele não lê o pH diretamente, mas sim o potencial gerado, a diferença de potencial gerada entre a solução e o eletrodo. Como esse eletrodo ele está conectado ao medidor de pH, popularmente conhecido como pHmetro, ele vai enviar o potencial para o medidor de pH e o equipamento ele vai converter esse potencial em pH. A ilustração ela mostra como é composto o eletrodo de vidro utilizado pela norma ASTM, onde o eletrodo interno possui uma solução tamponante e cloreto de potássio em água, e o eletrodo externo possui uma solução de cloreto de potássio em água 3 mol por litro. Um problema que pode ser gerado nesse sistema de medição é devido ao eletrodo externo ser preenchido com água, e essa solução aquosa ela entra em contato com o etanol devido ao diafragma, que é uma interface. Isso pode fazer com que um potencial de junção líquida seja gerado, devido a diferentes mobilidades iônicas. E esse potencial ele pode interferir na medição de pH corretamente. Já a norma brasileira, ela possui um eletrodo de vidro com uma diferente composição quando se trata do eletrodo externo. Agora o eletrodo externo ele é preenchido com cloreto de lítio em etanol 3 mol por litro, diminuindo a probabilidade de um provável potencial de junção líquida no diafragma. No entanto, essa diferença de meios pode fazer com que o potencial gerado entre o eletrodo interno e o eletrodo externo, lembrando que eles estão conectados, seja diferente de zero. E esse potencial pode estar interferindo na leitura de pH. Outro possível problema nesse sistema é devido à calibração. Por quê? O medidor de pH ele é calibrado em um material de referência certificados para pH, uma solução componente, em meio aquoso. Então, nós vamos voltar novamente ao possível problema
do potencial de junção líquida, só que agora invertido, porque dentro do eletrodo eu tenho etanol e fora eu tenho água. Mas, da mesma maneira, eu posso estar gerando no diafragma um possível potencial de junção líquida que vai estar interferindo na calibração de maneira eficaz. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é o estudo comparativo de medição de pH' utilizando os diferentes eletrodos e tendo como referência os indicadores de pH. Aqui eu trago para vocês a metodologia utilizada em forma de fluxograma, a qual foi dividida em duas partes. A primeira parte foi feita a medição de pH' utilizando o medidor de pH. Foi utilizada uma amostra de etanol hidratado combustível proveniente de uma usina parceira e, a partir dessa amostra, foi medido o pH' utilizando os sistemas de medições propostos pelas normas, ou seja, os dois eletrodos. E, a partir disso, foi realizada uma avaliação dos resultados, seguindo pelo tratamento estatístico de dados. Bom, a partir da amostra de etanol hidratado combustível que nós recebemos, foram realizadas as medições de pH', utilizando os dois eletrodos, o eletrodo de água com cloreto de potássio e o eletrodo de etanol com cloreto de lítio, durante 10 semanas. As medições foram realizadas uma vez a cada semana. E a partir desses resultados foram feitos os seguintes testes estatísticos. O primeiro teste realizado foi o teste de Shapiro-Wilk, para poder averiguar a normalidade das distribuições. Quando observamos o valor de W calculado para os valores obtidos pelo eletrodo de água com cloreto de potássio, percebemos que ele é maior do que o valor de W crítico, mostrando que a distribuição ela é normal. Já o valor de W calculado para os valores do eletrodo de etanol com cloreto de lítio, nós observamos que ele é menor do que o W crítico, mostrando que não há uma distribuição normal. No entanto, esses valores eles são muito próximos, e como os testes paramétricos eles são bem mais rigorosos, nós optamos por utilizá-los. Foi realizado também o teste de Grubbs para verificar se há ou não a presença de outliers. E como podemos observar na tabela, tanto para o eletrodo de água quanto para o eletrodo de etanol, os valores de G calculado eles são inferiores quando comparamos com os valores de G tabelado, mostrando que não há presença de outlier em nenhuma das distribuições. Realizamos também a análise de variância, o teste ANOVA, para observar se a amostra de etanol hidratado combustível ela permaneceu estável durante o tempo de estudo. E como podemos observar que tanto para a distribuição obtida pelo eletrodo de água quanto pelos valores obtidos pelo eletrodo de etanol, o F calculado ele é inferior ao valor de F crítico, mostrando que sim, a nossa amostra ela permaneceu estável ao longo do tempo estudado. O teste F ele foi realizado para comparação dos valores das variâncias das duas distribuições. Podemos observar que o F calculado ele é maior do que o F crítico, mostrando que as variâncias elas são estatisticamente diferentes. A partir disso, realizamos o teste T para duas amostras com variâncias diferentes, onde vemos que o valor modular de T calculado ele é maior do que o valor de T crítico. Ou seja, os valores obtidos pelos diferentes sistemas de medição são estatisticamente diferentes. Para a segunda parte da metodologia, foram preparadas soluções aquosas e etanólicas, basificadas e acidificadas, com ácido clorídrico e hidróxido de sódio, utilizando sempre o mesmo volume e a mesma concentração. Adicionamos os indicadores utilizados a essas soluções e avaliamos o comportamento delas pelo espectrofotômetro, para comparação do comportamento do indicador em meio aquoso e em meio etanólico. Após isso, foi adicionado o indicador à amostra de etanol hidratado combustível, que estávamos medindo o pH', e a mesma foi avaliada pelo espectrofotômetro. O primeiro indicador utilizado foi o azul de bromotimol, que possui a cor amarela na sua forma ácida e a coloração azul na sua forma básica, e possui um intervalo de pH de 6 a 7,6. Podemos observar no espectro que na coloração amarela e preta nós possuímos água e etanol acidificado, e em azul e verde representa as soluções de água e etanol basificado. Quando observamos o espectro, podemos ver que há uma pequena diferença entre os espectros quando se faz a comparação entre o meio aquoso e etanólico.
No entanto, esses efeitos eles apenas reforçam as colorações. Eles não impactam efetivamente na faixa de viragem dos indicadores. Isso mostra para a gente que é possível utilizar esses indicadores em meio etanólico para medir pH. Tais considerações elas se aplicam aos demais indicadores. Quando observamos o espectro obtido para a amostra de etanol hidratado combustível, que está na coloração vermelho, notamos que o seu comportamento ele é igual ao espectro obtido para soluções acidificadas. Ou seja, o pH da amostra de etanol hidratado combustível ele é menor que 6. Aqui eu apresento para vocês o resultado visual do mesmo experimento, onde temos por ordem as soluções acidificadas, primeiro água, depois etanol. O tubo de ensaio no meio ele está com a amostra de etanol hidratado combustível. E por fim temos as soluções basificadas de etanol e água, todas com a mesma quantidade de azul de bromotimol. Podemos ver que a coloração da amostra de etanol hidratado combustível ela é muito parecida, a coloração dela é muito parecida com as soluções acidificadas, reforçando assim que o pH' da amostra é menor do que 6. O segundo indicador utilizado foi o vermelho de metila, que possui coloração vermelha na sua forma ácida e amarela na sua forma básica, com os intervalos de pH de 4,2 a 6,3. Quando observamos o espectro obtido para a amostra de etanol hidratado combustível, novamente na coloração vermelha, é possível observar dois picos que são muito próximos dos picos das soluções ácidas e basificadas, indicando assim que o pH' da amostra está no meio da faixa desse indicador, pois há a presença das duas espécies, tanto ácida quanto básica. E quando observamos o resultado visual do mesmo experimento, nós podemos ver que a coloração adquirida para a amostra de etanol, que se apresenta ali no tubo do meio, ele se assemelha muito à coloração laranja, ou seja, há uma mistura do vermelho com o amarelo, evidenciando assim que o pH' da amostra de etanol hidratado combustível ele está muito próximo a 5,3, que representa o intervalo da faixa desse indicador. E por último, temos o indicador verde de bromocresol, que possui a cor amarela na sua forma ácida e azul na sua forma básica, com um intervalo de 3,8 a 5,4. Ao observar o espectro obtido para a amostra de etanol hidratado combustível, podemos observar um comportamento muito parecido com as soluções basificadas. No entanto, ela possui um leve pico perto das soluções acidificadas, mostrando que ainda há um pouco da presença da espécie ácida. Com isso, nós concluímos que o pH' dessa solução está muito próximo do intervalo básico do indicador, que é 5,4. E o resultado visual me confirma isso, porque podemos observar que a coloração do tubo que contém a amostra de etanol, que é o tubo do meio, ele é uma coloração muito próxima ao azul, no entanto, ele possui uma leve tonalidade de verde, evidenciando uma pequena presença ainda da coloração amarelo, mostrando assim que o pH ele está muito próximo da faixa de viragem básica do indicador, que é 5,4. O resultado muito parecido com o obtido pelo indicador vermelho de metila. Agora, para finalizar a metodologia, nós vamos comparar os resultados obtidos. O valor da média amostral encontrada pelos sistemas de medição utilizado pelas normas é igual a 6,93 quando eu utilizo eletrodo de água e 6,46 quando eu utilizo eletrodo de etanol. E o intervalo de pH' encontrado pelos indicadores é de 5,4 até 6, ou seja, os valores medidos pelos medidores de pH não estão dentro do intervalo encontrado pelos indicadores. Com isso, nós podemos concluir que os valores obtidos de pH' utilizando os diferentes eletrodos, eles são estatisticamente diferentes, mas mesmo assim, as amostras de etanol se permaneceram estáveis ao longo do tempo. Podemos concluir também que o pH da amostra de etanol ele está dentro do intervalo de 5,4 a 6 e que os valores obtidos pelo sistema de medição das normas eles estão fora desse intervalo, são diferentes, sugerindo que os eletrodos utilizados nesse trabalho não fornecem valores confiáveis para a medição de pH em etanol. Esse estudo preliminar ele foi essencial para dar início ao estudo de uma nova arquitetura de um eletrodo de vidro
para a realização de medição de pH' em etanol hidratado de combustíveis. E também será realizado um estudo comparativo entre os eletrodos utilizados pelas normas e o novo eletrodo desenvolvido. Deixo aqui o meu agradecimento à CAPES, à PUC do Rio de Janeiro e à SPR Soluções Metrológicas. Agradeço pela atenção e eu deixo meu e-mail caso alguém queira entrar em contato.